Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edson Nascimento. Hoje vamos dar sequência às nossas aulas. Estamos na disciplina de registro e legalização de empresa. Eu vou compartilhar a tela aqui com o material para que a gente já possa dar início aqui. Ok? Então, a nossa disciplina é registro e legalização de empresa, dentro da Escola de Negócios aqui nas faculdades da Sociedade de Ariquemes, a FAAR, no curso de Ciências Contábeis. Eu sou o professor Edson Nascimento. Espero que você aproveite bem esse conteúdo e que a gente possa, ter um bom aproveitamento durante essa aula aqui. Hoje nós vamos falar sobre o direito de empresa. É o capítulo 2 do novo Código Civil, que veio para substituir o antigo Código Comercial lá de 1850, que foi revogado, e foi criado, então, dentro do Código Civil, esse capítulo 2, que vai trazer tudo sobre o direito de empresa, falando sobre a caracterização, as características do empresário, da empresa, da sociedade, do nome empresarial, todos os assuntos relacionados para a constituição, direito e legalização, da empresa. Então, nós vamos falar sobre o empresário, falar sobre a caracterização, o que caracteriza o empresário, quem pode ser um empresário, como que é feita a sua inscrição, e a gente vai dar sequência por aí. Então, já para não perder tempo, vamos lá, o artigo 966. Esse direito de empresa, ele vai estar ali do artigo 966 até 1195. Então, são vários artigos falando de todos os tipos societários, todas as características, todas as informações que você precisa fazer para registrar e legalizar uma empresa. Então, o artigo 966, ele fala que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens e serviços. Então, para se considerar um empresário, ele tem que exercer de forma profissional a atividade econômica e de forma organizada. O que seria isso? Quando há a conclusão, quando há a junção dos fatores de produção, que nós conhecemos lá dentro estudando economia, terra, trabalho, capital, a tecnologia, todos aqueles fatores de produção, quando eles são membrados ali, quando eles estão juntos, quando há essa conclusão, você então consegue produzir, vender e desenvolver essa atividade econômica. O que é isso, atividade econômica? Atividade que vai gerar lucro, para o empresário. Então, quando ele exerce isso de maneira profissional, atividade econômica e organizada, então ele pode ser caracterizado como um empresário. O parágrafo único do artigo fala que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, natureza científica, literária, natureza artística, ainda que com concurso de auxiliares e colaboradores, salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Então, o que seria isso? Ele não é considerado empresário aquele profissional liberal que se junta ali, talvez até com outros profissionais do mesmo segmento, da mesma profissão, mas é de natureza intelectual, científica, literária, artística, não se caracteriza como um empresário. A não ser, então, ele constitua... Vamos pegar um exemplo do médico. Quando ele se reúne com outros médicos, pode até ser uma cooperativa, é uma sociedade simples, não é empresária. Estão reunidos e estão desenvolvendo aquela atividade. No momento que ele abre uma grande clínica, um hospital, e começa a contratar outros profissionais do mesmo ramo dele, então aí ele caracteriza o empresário. Ou um professor, enquanto ele está ali dando aula, enquanto ele se reúne com outros professores para dar aula, e todos desenvolvem atividade intelectual juntos, então não é empresário. Mas quando ele abre um instituto de ensino e começa a contratar outros profissionais, então ele é uma natureza empresária. Por que nós precisamos saber isso, professor? Porque dependendo do tipo, se é empresária ou não, se é simples, vai ser um órgão de registro. A sociedade empresária registra-se na Junta Comercial do Estado. E a sociedade simples, o registro da pessoa jurídica. Então, nós precisamos saber disso para saber aonde fazer o registro deste empresário. O artigo 967 fala que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresa mercantil da respectiva sede antes do início da sua atividade. Então, antes que se inicie a atividade, é obrigatório ter esse registro no órgão de registro público empresário na junta, e natureza
profissional, intelectual, literária, artística, então, sociedade simples no cartório. O 969 fala que o empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresa mercantil, neste também deverá inscrevê-la como prova de inscrição originária. Então, se você tem uma sede em um estado, quer expandir seu negócio para outro estado, há necessidade, né, de registrar essa filial, essa sucursal, né, essa agência, né, no órgão de registro daquele estado também. Quanto ao empresário, vamos falar sobre a capacidade agora. Quem pode ser empresário? Podem exercer a atividade de empresário os que tiverem pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, ele está em pleno gozo da capacidade civil. Ele é maior, né? Tem todas as suas forças vitais aí, né? Tem capacidade civil, ele pode. Mas ele não pode estar legalmente impedido. O que seria isso? Existem alguns casos, né, de impedimento de ser empresário. Então, vamos ver aqui, vamos citar alguns aqui, depois vamos deixar esse material também complementar para vocês, né? Impedimento de ser empresário. Vamos ver aqui uma relação, né? Servidores públicos federais, estaduais e municipais. Então, tem uma lei que proíbe, né? Por que eles são proibidos? Porque necessidade de não se distrair dos deveres do seu cargo, a conveniência de manter o prestígio e dignidade das suas autoridades. Então, ele pode se distrair do foco, né, da responsabilidade do seu cargo, se ele exercer atividade de empresário. Então, existe uma lei específica que o proíbe de ser empresário. Falidos e não reabilitados. Então, ele participava de uma sociedade, aquela sociedade entrou em dificuldade, veio à falência e não foi reabilitada, não entrou em processo de recuperação, não reabilitou, então ele fica impedido de exercer novamente a atividade de empresário. Os militares ativos das Forças Armadas, policiais militares, então tem um decreto-lei aqui que os proíbe de participar como empresários, eles não podem, tá? Penalmente proibidos, né? Então, se ele existe uma condenação, né? Ele foi condenado, né? Penal, né, ele não pode exercer a atividade. Existe uma condenação ali, ele não pode. Quem mais? Os magistrados, de acordo com a lei orgânica, né, da magistratura, né, é vedado ao magistrado exercer o comércio, participar da sociedade comercial, inclusive de economia mista, a não ser que ele seja acionista. Então, esses casos aqui, ele pode ser um acionista, ele pode, né, fazer um investimento, tenho dinheiro, quero investir, mas eu não posso participar da sociedade como empresário e não posso ser administrador. Ele é apenas um investidor, um cotista, né, dessa empresa aí. Médicos relacionados ao ramo farmacêutico. Então, ele é um médico, tem sua clínica, seu hospital e monta, né, na esquina ali do seu estabelecimento uma farmácia. Então, ele pode direcionar, né, aquele paciente a comprar. Então, ele não pode, né, venda casada. Os leiloeiros também, leiloeiros não podem participar da sociedade, não podem ser empresários, porque podem, de repente, né, usar de informações privilegiadas, né, beneficiar o seu próprio estabelecimento. Então, ele é proibido, o leiloeiro não pode, né, ser empresário. Devedores do INSS, então, se ele tem lá pendências com o INSS, ele não pode participar da sociedade. Então, ele tem que estar com a ficha limpa. Incapazes, né? Então, o artigo 972 do Código Civil fala que os incapazes não podem. Então, tem que ter aí a sua maioridade, né? Está realmente capaz, né? E se ele tiver menor de 18 anos, ele tem outras formas de ser assistido, ser representado e tal, mas ele tem que ser capaz para poder participar como empresário. Os estrangeiros não residentes no país, então, se ele não tem residência no país, ele não pode ser um empresário. Então, são alguns impedimentos aqui, né, que falam sobre a participação em quadro social como empresário. Alguns impedimentos aqui. Então, voltando aqui, pode exercer atividade de empresário que estiver em pleno gozo da capacidade civil, né, então tem que ser maior, e não for legalmente impedido, aquelas vedações que a gente viu ali. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Então, estou impedido e vou lá e exerço atividade de empresário, né?
vou responder pelas obrigações que eu contraí. Poderá, no 974, poderá o incapaz, por meio do representante devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, né, por seus pais ou pelo autor de herança. Então, ele exercia atividade de empresário. Aconteceu algo que o tornou incapaz, então ele pode ser representado ou assistido, né, para continuar a atividade de empresário. O artigo 977 faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiro, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória. Então, é facultado, então, aos cônjuges, né, desde que eles não estejam sob esse regime de comunhão de bem ou regime de separação de bens. Tá? Então, tem que estar sobre um outro regime que o permita participar. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-lo de ônus reais. Então, eu estou casado, participo de uma sociedade, eu posso alienar os bens dessa sociedade, né, independente do aval do cônjuge, entendeu? Ou posso gravá-lo de ônus, ou seja, posso dá-los como garantia, né, de uma operação sem a necessidade do aval do cônjuge. Sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, nós estamos colocando aqui só para mostrar que ela foi revogada, né? Então, tem a medida provisória 1085 de 2021, lá no seu artigo 20, inciso 7º, que revogou a empresa individual de responsabilidade, a EIRELI. Então, ela foi extinta. Disposições gerais da sociedade. Agora, contra a sociedade. Celebram-se contratos de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Então, pode celebrar contratos de sociedade, né? Aqueles que se obrigam a contribuir com bens e serviços, né? E também vão participar aí da distribuição desses resultados. A distribuição do resultado não fala só de lucros, tá? Se ela for bem planejada, se ela foi, né, bem administrada, ela vai trazer resultados positivos. Então, os sócios vão participar aí na proporção do seu capital, da distribuição desses lucros aí. Ou, se ela for mal administrada, não houve um planejamento correto, ele vai participar, então, da proporção dos resultados negativos, do prejuízo, da proporção que ele tiver no capital social. Parágrafo único, fala-se que a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Então, você pode ter vários tipos de sociedade, né? Um ou mais tipos de sociedade, aí, de societário, né? Participar de mais de uma. O 982 fala, salvo as exceções expressas, considera-se empresário sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito ao registro, né? Está lá no artigo 967, que é o 967, né, que a gente falou lá, né? E as simples, as demais. Simples, as demais. Então, só se tiver alguma exceção contrária. Se não, é empresário aquele que exerceu a atividade de empresário lá. O que é um empresário? Aquele que exerce, né, a profissão de maneira organizada, né, atividade econômica, com a concussão, né, dos fatores econômicos, né? Esse é uma sociedade empresária. E simples as demais, aquelas que profissionais de natureza intelectual, literária, artística. O 983 fala que a sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos. Então, do 1039 a 1092, vai falar só sobre os tipos de sociedade empresária. Então, temos vários tipos na frente, nós vamos citar os principais, né? A sociedade sempre pode constituir-se na conformidade com um desses tipos, e não o fazendo, subordinar-se-á às regras próprias da sociedade simples. Então, a sociedade simples ela pode optar, né, exatamente, optar, né, por um dos tipos societários, que está ali no artigo 1039 a 1095, ou, não encaixando em nenhum deles, vai subordinar suas próprias regras, né, de sociedade simples. Direitos e obrigações do sócio. Já no artigo 1001 fala que as obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato.
e se este contrato ainda não fixar outra data, né? E terminam quando liquidada a sociedade. Então, liquidou, extingue as responsabilidades sociais. Então, quando que começa a responsabilidade do sócio? No momento que ele constituiu ali, formalizou, né, assinou, fez o registro, ele já começa imediatamente, né, com o contrato, né, a responsabilidade, as obrigações como sócio. E vai terminar com a liquidação da sociedade. 1002 fala que o sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação de contrato social. Então, não pode ser substituído. Então, o sócio ele não pode ser substituído, né, na sociedade, a não ser que tenha o consentimento, a anuência de todos os sócios. Ele não pode ser substituído. Tem que estar em concordância, né, com todos os sócios. O 1003 fala que a cessão total ou parcial da cota, sem o correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a este e quanto à sociedade. Então, houve uma alteração contratual, houve uma modificação ali no quadro social, tem que formalizar isso em contrato, tem que levar registro no órgão competente, né? E para isso tem que ter o consentimento de todos os sócios. Então, a palavra consentimento apareceu nos 2 artigos aí, é importantíssimo aí, que tenha, né, o aval, né, o consentimento de todos os sócios. O parágrafo único desse artigo fala que até 2 anos depois da averbada modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade e terceiro pelas obrigações que tinha como sócio. Então, até 2 anos depois, ele responde. Então, o cedente, né, passou, né, as suas cotas para o cessionário, porém ele continua por mais 2 anos, né, respondendo pelas obrigações que tinha a sociedade, né, no período que ele era sócio. Quanto à administração da sociedade, então, vamos ver como funciona. O artigo 1011 fala que o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, os cuidados, a diligência, né, que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Veja bem, né? Então, para ser um administrador, ele deverá, então, dentro das suas funções, ter aquele cuidado, aquela diligência, né? Que todo homem ativo e probo, o que é um probo? Um homem honesto, com transparência, com caráter, né? Aquele mesmo zelo que ele usa para empregar na administração dos seus próprios bens, ele vai empregar na sociedade também, como administrador. Então, ele precisa estar, né, imbuído, né, com essas características para que ele possa ser aprovado, né, e bem sucedido ali como um administrador. Tem que empregar o mesmo cuidado que ele estivesse cuidando com as suas coisas pessoais. Esse parágrafo primeiro desse artigo fala que não pode ser administradores, né, além das pessoas impedidas por lei especial, aquelas que a gente viu, né, os magistrados, os militares, né, os servidores públicos, os que são condenados, né, aqueles que participaram de uma massa falida, de uma empresa que faliu, né, que não foi regularizada. Então, além daqueles que são impedidos por lei especial, também os condenados, a pena que vede, ainda que temporariamente, ao cargo público. Então, se ele está vedado a participar de um cargo público, ele também não pode ser empresário. Aquele que é condenado por crime falimentar, né, participou de uma empresa que entrou em falência, de crime de prevaricação, ou seja, aquele que usou o cargo público em seu benefício próprio, né, usou do cargo, peita, suborno, concussão, peculato, condenado contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Enquanto perdurarem os efeitos dessa condenação, então ele não pode ser administrador. Então há os impedimentos aí. Isso é cláusula obrigatória no contrato social, tá? Se você pega qualquer contrato social, você vai ver que essa cláusula está lá. Não pode ser administradores. Aí vem exatamente esse parágrafo que vem dentro do contrato social. O artigo 1023 fala que se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participarem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Então, a empresa entrou em dificuldade, entrou em falência, né, em recuperação. Se os bens da sociedade não cobrirem, então a participação
os bens, né? Aliás, o capital social que aquele sócio colocou vai ser usado para cobrir. Então, cada um participa com a proporção que participa do contrato social, com o percentual que tem na sociedade. 1025 fala que o sócio admitido em sociedade já constituída não exime de dívidas sociais anteriores à sua admissão. Essa é uma outra cláusula obrigatória. Lá no contrato social, vai ter lá, o sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da empresa. É uma cláusula obrigatória. Ele não vai ter desculpa, porque quando ele entrou, ele conhecia, ele assinou o contrato, né, dando ciência. Então, ele vai responder por obrigações anteriores. Ah, mas essa obrigação era anterior à minha entrada. Mas quando ele entrou, ele assinou o contrato dizendo conhecer a situação econômica e financeira da empresa. O 1027, né, do novo Código Civil, fala que os herdeiros de cônjuge, de sócio ou cônjuge de que separou judicialmente não pode exigir desde logo a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros até que liquide a sociedade. Então, houve ali, né, a falta, né, de um dos sócios, né, os seus herdeiros não podem exigir, né, a sua cota, né, a sua participação nas cotas, né. Eles podem participar sim da distribuição do lucro, até que seja liquidada a sociedade, tanto em caso de morte como em caso também de separação judicial. O artigo 1028, no caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente. Então, se lá no contrato fala, no caso de morte de um dos sócios, né, houver uma coisa ao contrário, a morte liquida a cota. Outra ressalva, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Então, todos os sócios concordaram, né, em dissolução da sociedade. Então, tá ok. E a terceira ressalva é que, se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então, a falta de um sócio, né, mas em acordo com os herdeiros, a substituição. O artigo 29 fala, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar a sociedade se de prazo indeterminado, mediante a notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias. Se de prazo determinado, provando judicialmente a justa causa. Então, o artigo 1029 fala que pode-se, né, retirar da sociedade. Então, vai ter duas situações. Se a sociedade é por prazo indeterminado, ele tem que notificar então, a sociedade e os demais sócios com prazo mínimo de 60 dias. Se a sociedade é por prazo determinado, então ele vai ter que provar judicialmente, né, a justa causa que ele queira sair deste quadro societário, desta sociedade. Nós falamos sobre os tipos de sociedade, nós vamos citá-los aqui e dar a referência, né, do artigo onde você vai poder encontrar falando, né, toda a caracterização, né, como que se forma, né, toda a característica dos tipos societários. Então, nós temos aqui a sociedade em nome coletivo, você vai encontrar lá no artigo 1039, no Código Civil, tudo sobre a sociedade em nome coletivo, tem alguns artigos ali. No 1045, você vai falar sobre a sociedade comandita simples, então tem tudo sobre esse tipo societário. A mais comum, que é a sociedade limitada, começa lá no 1052. Você vê que vai até 1088, a outra, né? Então, são vários artigos falando só sobre a sociedade limitada, sobre a sua característica, né? Quem pode fazer parte, o empresário, tudo que na sociedade limitada você começa a ver lá no 1052. A sociedade anônima é a SA, lá no artigo 1088, aquela que tem suas ações negociadas em bolsa de valores, sociedade anônima, capital aberto, capital fechado, então verifica tudo lá no 1088. Sociedade em comandita por ações, lá no 1090. Sociedade cooperativa, também bastante comum, no 1093. Sociedade coligadas, no 1097. Então, são alguns tipos de sociedade que você vai encontrar aí, né? Aqui nós temos também a sociedade limitada unipessoal, que entrou, né, depois. Então, além dessas aqui, nós podemos acrescentar aqui ainda a SLU, que é a Sociedade Limitada
unipessoal. Essa sociedade unipessoal foi criada lá em 2019, numa medida provisória, que depois se tornou em lei, né, no mesmo ano de 2019. Então, o que é a sociedade limitada unipessoal? É um tipo societário que veio substituir a Eireli. Ela veio substituir a Eireli. A Eireli, que é aquela empresa individual de responsabilidade limitada, porém havia uns requisitos ali que ela tinha que cumprir para poder fazer parte, né? Para poder fazer parte, né, desse tipo societário. Então, veio a sociedade unipessoal, você pode abrir uma sociedade de caráter limitado, ou seja, o sócio responde até ao capital que está no contrato social, porém no nome de uma única pessoa, que é a sociedade limitada unipessoal. Praticamente, né, tem sido, né, essas que é aberto o nome de uma única pessoa, hoje em dia só se abre essa SLU. E para finalizar, né, o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o nome empresarial, como que você vai, os conhecimentos que você precisa ter para a formação do nome empresarial, os tipos, né, de nome empresarial, né, que são dois, né? Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. O 156 fala que o empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, a designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. O que é isso, professor? Então, você vai formar empresa, você tem que elaborar um nome empresarial. O nome que vai vir ali no CNPJ, né? Não é o nome fantasia. Então, se você adotar firma social, você pode adotar o nome do empresário completo, o nome abreviado, ou a junção de dois sobrenomes, se é mais de uma pessoa. Souza e Silva, Comércio Varejista Limitado. Ou é uma pessoa só, Luiz Carlos Silva, Comércio Varejista Limitado. É um exemplo. Não quero colocar o nome completo. LC Silva, Comércio Varejista. Esse é um tipo, é firma social, quando você usa o nome completo, abreviado ou a junção de dois sobrenomes, firma social. Quando você usa denominação social, você pode usar o próprio nome fantasia dessa empresa. Então, Comercial Silva Limitada é uma denominação. Comercial Souza, entendeu? Você usou uma denominação, é o nome que vai lá na fachada. Se você fez a busca prévia no órgão de registro e não existe ainda no estado nenhuma empresa com aquele nome, então você pode usar a própria denominação. Então, há duas opções que você vai poder oferecer para o empreendedor: firma social, nome completo, abreviado ou sobrenomes, e denominação, que é o próprio nome fantasia. Ok? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que você possa fazer bom proveito deste material. E a gente vai continuar, né, com essa disciplina durante esse semestre aí. E nas próximas aulas vamos trazer mais conteúdos, mais informações que nós precisamos levantar para poder estarmos prontos para formar o processo, fazer o registro e a legalização da empresa. Ok? Forte abraço e a gente se vê aí nas próximas aulas.